Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Valdir, um dos produtores do Hora Americana, e eu tô aqui para falar um pouco sobre um diretor muito importante do cinema norte-americano da década de 1930 e que foi um diretor bastante representativo, de alguma maneira, dos ideais que o cinema norte-americano procurava representar nesse período de crise econômica, nesse período marcado pela Grande Depressão e pelo New Deal, né? Esse cineasta é o Frank Capra, que era, sem dúvida, um dos grandes cineastas de Hollywood no período. E uma coisa que eu acho que merece ser mencionada é que, diferentemente de outros setores da economia, o cinema foi um setor que cresceu muito na década de 30, né? Já desde o fim dos anos 20, com o advento do cinema falado, e principalmente com o estabelecimento do sistema de estúdios nos Estados Unidos, em que você tem os grandes estúdios norte-americanos que passam a dominar a produção e a distribuição cinematográfica. O cinema, diferente de outros campos, por ser também uma forma de diversão muito barata e muito consumida massivamente pela população norte-americana, foi um campo, foi uma área que cresceu economicamente e não entrou em decadência nesse período de crise, né? E dentro do cinema, talvez o Frank Capra seja o cineasta norte-americano que mais propagandeou a necessidade de um homem novo nos anos 30 nos Estados Unidos. E nesse sentido, dois filmes são bastante interessantes para se pensar. Um deles é o galante Mr. Deeds, de 36, e o outro A Mulher Faz o Homem, né? O original, o Mr. Smith Goes to Washington, né? O Sr. Smith vai a Washington, traduziram como tantas vezes fazem no Brasil como A Mulher Faz o Homem. Esses dois filmes eles são bastante interessantes porque eles trazem protagonistas que, de alguma maneira, eles representariam os valores mais puros do que seria o norte-americano, dentro dessa idealização trazida pelo Frank Capra. Né? São pessoas que defendem tanto determinados valores que chegam a ser até ingênuos. Né? Então, são, em geral, homens simples, que de alguma maneira acabam envolvidos em tramas, né? Um recebe uma herança, que é o Mr. Deeds, interpretado pelo Gary Cooper. O outro, ele acaba virando meio que por acidente um senador da República dos Estados Unidos. E esses caras, eles incorporam valores como o patriotismo, como a ideia de que é necessário que se ajude o próximo, que se diz que os mais ricos devem ajudar os mais pobres, os mais poderosos devem ajudar os menos poderosos, e os antagonistas desses personagens, desses filmes, em geral, ou são o sistema econômico ou o sistema político. No galante Mr. Deeds, ele acaba tendo como seus inimigos nesse processo, por um lado, o grande capital, de alguma forma a imprensa também, de certa maneira, e no A Mulher Faz o Homem, o Mr. Smith ele enfrenta meio que o sistema político, né, o establishment político, na sua batalha de valores. Né? Os filmes do Capra, em geral, eles são filmes que defendem esses valores do que seria genuinamente norte-americano. Esses valores seriam, de certa maneira, a saída que os Estados Unidos necessitariam para a crise. Só que para esses valores serem impostos, os norte-americanos eles se defrontariam exatamente com o grande sistema econômico ou com o grande sistema político. Né? E os valores dos protagonistas, mesmo que muitas vezes para nós pareçam ingênuos, são os valores defendidos pelo Capra. Inclusive os finais felizes e otimistas dos filmes do Capra são finais que valorizam as ações desses personagens na tentativa de enfrentar o sistema e de fazer bem ao próximo. É mais ou menos isso. São filmes, não só os protagonistas, mas são filmes em geral ingênuos, né, de certa maneira, mas são muito bem filmados e são muito interessantes para a gente entender um pouco sobre como um diretor importante de Hollywood pensava as questões políticas e sociais. O Capra
para terminar o vídeo, ele talvez seja mais conhecido, o filme mais conhecido do Capra, virou uma espécie de um conto de Natal norte-americano, que é A Felicidade Não Se Compra. Ele tem essa mesma estrutura. É um filme protagonizado pelo James Stewart, um filme de 46, que é essa estrutura desse homem comum do povo, patriota, voluntarioso, que quer mudar as coisas e que se defronta de alguma maneira com um grande capitalista que quer acabar com esse projeto de uma cidade melhor que ele tem ali, né? Então, o Frank Capra, eu super recomendo os filmes do Frank Capra, dos anos 30, dos anos 40, em particular esses três. O Gallant Mr. Deeds, de 1936, A Mulher Faz o Homem, de 39, e A Felicidade Não Se Compra, de 1946. Não deixem de ouvir os episódios do podcast Hora Americana e de nos seguir nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.